Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Quem fala é o professor Matheus e nós estamos discutindo aqui na Verbo Jurídico o direito constitucional. Estamos falando dos direitos fundamentais. E nessa parte da aula, iniciando a discussão de direitos fundamentais que ficou para debatermos a partir de agora, nós vamos começar a, então, discutir exatamente esses direitos considerados invioláveis. Lembra do Vili Guacepo? Direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, né? Dentro dessa construção, nós iniciamos a discussão do direito à vida, certo? Essa é a primeira discussão que nós temos de direitos fundamentais para realizar, para implementar. Bom, na questão do direito à vida, nós temos alguns pontos que são necessários. Vamos aqui ao quadro para a gente verificar exatamente esses pontos que são importantes para a gente estruturar do direito à vida. Primeira discussão é essa ideia aqui, ó. Direito à vida. E nós temos duas dimensões, nós temos duas ideias do direito à vida, né? A dimensão vertical e a dimensão horizontal do direito à vida. Então vamos lá. Dimensão vertical. Vamos lá. Dimensão vertical. Dimensão vertical é o fato de estarmos vivos. A dimensão vertical é o fato de estar vivo, ok? Essa é a dimensão vertical do direito à vida, estar vivo. Bom, um problema que existe na questão do direito à vida é o problema conceitual. Como assim, professor? Nós não temos um conceito de direito à vida, nós temos um problema grave, né? Que não há um conceito de direito à vida pré-definido, pré-determinado, e isso traz um problemão. Nós temos, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Existe um conceito na Constituição de direito à vida. O que é vida? Conceito de vida? Existe esse conceito de vida? Não existe. Então nós podemos verificar o seguinte: há sempre um problema e há grandes discussões quanto a isso, quanto ao termo inicial da vida, ou seja, quando que a vida inicia. Que existe vida, isso não tem problema nenhum. Que nós estamos com vida agora, não tem problema nenhum. O problema é o seguinte: quando que ela começa? Nessa discussão conceitual, nós temos alguns problemas. Por exemplo, nós temos 4 teorias que trazem a ideia geral do direito à vida. A primeira teoria é uma teoria que nós chamamos de teoria da concepção. O que é a teoria da concepção? É o encontro do espermatozoide com o óvulo, formando o embrião humano. Esse encontro que forma o embrião seria a concepção, e aí seria esse momento de que nós já teríamos vida. Bom, existe um outro momento que é quando esse embrião vai se deslocar, né, e se colar à parede do útero, e aí esse embrião vai ser viável, né? E ele vai começar a formar o feto, e aí nós temos, né, toda a formação uterina, a vida uterina, né? E aí teremos a formação dessa vida. Muito bem. Também nós temos uma teoria que é a teoria de que existe vida a partir da formação cerebral, a partir de que nós temos já a questão das células nervosas, a partir de que a formação do córtex cerebral, de toda essa construção, nós temos vida a partir disso. Antes da formação cerebral não há vida. E outro conceito de vida muito utilizado também por ordenamentos jurídicos é a questão mais simples, ao meu ver, que seria a questão da teoria natalista. O que é uma teoria natalista? A teoria natalista é o seguinte: nasceu, chorou, por exemplo, né, mostrou algum elemento de vida, mostrou alguma reação, vive. Bate o coraçãozinho, está vivo. A partir daí, a partir do nascimento, é que vem a vida. Muito bem. A falta do conceito de vida traz diversas discussões, como se aborto anencéfalo é crime, eu posso utilizar células-tronco de embriões humanos, entre tantos outros debates. Por quê? Porque não há na nossa legislação um conceito da vida, né? Um conceito definido do que é vida, e muito menos o conceito de quando ela inicia. Mas existe apenas a constatação que estamos vivos. Bom,
Estar vivo é o que chamamos de dimensão vertical. A dimensão vertical do direito à vida é a nossa existência, certo? A questão da existência. Constatamos que estamos existindo, certo? E essa é a dimensão que nós chamamos de dimensão vertical. Pós essa dimensão vertical, nós temos o que nós vamos chamar de dimensão horizontal. Isso aqui ficou meio ruim, né? Esse horizontal aqui, né? Ficou meio quase diagonal, né? Mas a ideia da dimensão, vou colocar aqui, ó, dimensão horizontal. A dimensão horizontal do direito à vida é não só estar vivo, mas continuar vivo. Ter uma vida digna, a qualidade da vida, né? Não basta apenas estar vivo, mas vida digna. A questão da qualidade da vida. Qualidade da vida. Ter o mínimo de direitos, né? Ter o mínimo de direitos. Para uma vida digna, para uma vida boa. Então essa ideia aqui é a ideia de continuar vivo. A ideia da dimensão horizontal. Isso foi cobrado na prova do INSS. Certo? Uma prova que nós tivemos do INSS, né? Uma prova que foi muito esperada, foi uma das provas que teve maior inscrição no país entre 2015 e 2016, o resultado saiu agora em 2016, mas a prova, se eu não estou enganado, acho que foi no final de 2015, nós tivemos a discussão do INSS cobrando isso. A prova foi agora, 2016, se eu não estou enganado. Agora não me lembro realmente, né? Mas nós tivemos essa discussão no direito constitucional da prova do INSS, nós tivemos essa discussão, a dimensão vertical e a dimensão horizontal do direito à vida, um elemento importante dentro dessa construção. Então, o direito à vida está estabelecido, todos temos. Ele está em duas dimensões, ele se divide em dois elementos, o elemento de estar vivo, o elemento de ser protegida, tutelada a nossa existência, e depois ser protegida a nossa vida digna. Claro que isso vai ser importantíssimo, né? Porque nós vamos ter, inclusive, a questão de um fundamento da República Federativa do Brasil, que é o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que é o fundamento da dignidade da pessoa humana. Lembra? Artigo 1º da Constituição Federal. Certo? A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, é, né, uma república formada pelos seguintes fundamentos. Aí os fundamentos são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Aqui, ó, o artigo 5º vai artigo 1º, inciso 3º, artigo 1º da Constituição, inciso 3, vai trazer a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Então esse é um fundamento importantíssimo, que é ligado exatamente a essa ideia de dimensão horizontal do direito à vida. Ok? Vamos voltando aqui, saindo do quadro, que a gente consegue verificar isso. Podemos ir até para a nossa tela, para a gente verificar exatamente essa colocação que eu expus aqui, para que vocês verifiquem isso. Direito à vida, nosso primeiro ponto, é um direito pré-requisito, pois é ele que dá existência a todos os outros direitos. Contudo, ele não se sobrepõe aos demais. Tá? E há duas formas ou naturezas para esse direito. A primeira é o direito de existência, ou seja, continuar vivo, e a segunda, o direito a uma vida digna, capaz de garantir uma subsistência legítima. O direito à vida, dimensão vertical, da fecundação até a morte, ou seja, a não interrupção dos processos vitais, estar vivo, manter-se vivo, certo? De que não seja violado esse direito. E o direito à vida na sua dimensão horizontal é a qualidade da vida, que a vida seja uma vida digna, seja uma vida para alcançar, né, o piso mínimo vital, direitos mínimos que estão estabelecidos. A inviolabilidade do direito à vida estabelece para o Estado 3 obrigações. Quais são as obrigações que o Estado tem? Lembra que nós temos a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais?
Ou seja, nós, frente ao Estado, quais são as obrigações que o Estado tem para tutelar o direito à vida? O Estado tem a obrigação de respeito. Dever dos agentes estatais não violarem arbitrariamente a vida de outro. Ou seja, ninguém do Estado, né, por exemplo, a força policial ou então a força jurídica, como promotores, juízes, podem violar a vida das pessoas. Não é autorizado isso, ninguém, em nome do Estado, em nome do poder público, violar a vida das pessoas. Segunda obrigação que existe é a obrigação de garantia, dever de prevenção da violação da vida por parte de terceiros e eventual punição àqueles que arbitrariamente violam a vida de outrem. Ou seja, o Estado é obrigado, né, a prevenir que as pessoas violem a vida das outras, ou seja, a prevenção, o direito à segurança, a atuação nesse sentido. E a obrigação de tutela, de proteção, é o dever do Estado de assegurar uma vida digna, garantindo o quê? Condições para que as pessoas consigam educação, saúde, garantindo os elementos mínimos, né, para que as pessoas possam garantir uma vida com um pouco de qualidade, uma vida com dignidade, que é a busca. Então, essas são as 3 obrigações que o Estado tem resultantes da inviolabilidade do direito à vida. Bom, quando a gente fala de direito à vida, podemos sair um pouquinho da tela, a gente sempre chega no artigo 5º, inciso 47. Artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 47, nós vamos ter as penas que são proibidas, né? E entre as penas que são proibidas está, artigo 5º, inciso 47, a linha A pena de morte. A pena de morte. E esse é um elemento importante. Eu vou aqui apagar o quadro, aqui você vem comigo aqui, para a gente estabelecer exatamente essa construção. Aliás, dá uma olhadinha lá na tela, lá, por favor, o que eu estou falando lá na tela. Vai lá na tela enquanto eu apago o quadro aqui. A pena de morte, somente no caso de guerra declarada, nem por emenda constitucional, pois ofenderia a cláusula pétrea da Constituição. Além disso, o Brasil é signatário de tratados que proíbem o retorno da pena de morte. Artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal, traz esse elemento. Então, falar do direito à vida é sempre uma discussão que traz essa questão do direito da questão da pena de morte novamente à tona. Então, por favor, saímos da tela agora e vamos debater essa discussão aqui. Estou aqui com o meu vademeco da Verbo Jurídico, abri ele no artigo 5º e estou no inciso 47. Bom, inciso 47, artigo 5º, inciso 47. No artigo 5º, inciso 46, eu tenho uma previsão das penas que existem. Vejam, inciso 5º, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, ou seja, entre outras penas, as seguintes, 2 pontos. Privação ou restrição da liberdade, letra A. A linha B, perda de bens. C, multa. D, prestação social alternativa. E, suspensão ou interdição de direitos. Ok, resolvido. Artigo 5º, inciso 47. Não haverá penas. Não haverá penas. Olha o que o artigo 5º, inciso 47 está dizendo. O artigo 5º, inciso 47 está dizendo que não haverá penas. Letra A. De morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Letra B. Não haverá de caráter perpétuo. Letra C. Trabalhos forçados. Letra D. De banimento. Letra E. Cruéis. A única exceção que se apresentou no artigo 5º, inciso 47, que inicia não haverá penas, é a exceção à pena de morte. Vamos dar uma discutida nisso porque isso está diretamente ligado à questão do direito à vida. Vamos lá, vem aqui para o quadro, vamos discutir isso. Artigo 5º da tua Constituição, estamos falando do direito à vida, e no artigo 5º nós temos o inciso 47. 47, a linha A. Não haverá penas
E aí nós temos a exceção da pena de morte. Que pena de morte é essa? Que exceção é essa? Ou seja, a regra é que não exista a pena de morte no Brasil, mas ela existe em um caso, ou melhor, em uma situação. Em uma situação. A exceção é a pena de morte no caso do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. O que é o artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal? O artigo 84 traz as competências do presidente da República. Nós estudaremos isso, é matéria da nossa prova, do nosso edital, que é o Poder Executivo. Então lá, quando nós chegarmos a discutir o Poder Executivo, nós vamos discutir o artigo 84, que traz as competências privativas do presidente da República. Dentre as competências privativas do presidente da República está a declaração de guerra. E essa declaração de guerra está prevista lá no artigo 84, inciso 19. Declarar guerra contra Estado estrangeiro. Mas é guerra por quê? Contra a agressão de Estado estrangeiro. Contra a agressão de Estado estrangeiro. Eu vou ler aqui, literalmente, o que está no artigo 84. Vou pegar aqui meu vademeco da Verbo. Vou chegar lá no artigo 84, inciso 19. Estou aqui. 19. O caput do 84 fala assim: compete privativamente ao presidente da República. Artigo 84. E o inciso 19 diz assim: ó, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, para que o presidente declare guerra, primeiro precisa uma agressão estrangeira. Ou seja, um país precisa agredir o Brasil, para só daí o Brasil declarar guerra contra ele. Ou seja, a Argentina precisa ter atacado o Brasil, ou o Uruguai, ou então os Estados Unidos, ou então a África, ou então a Portugal, Espanha, seja lá quem for. Precisa atacar o Brasil para o Brasil poder declarar guerra contra ele. Muito bem, mas isso não explica quando que eu aplico a pena de morte, né? Isso não explica. Por quê? Porque tem que atentar ao seguinte, ó. Primeiro, lembra que é guerra contra outro país, né? Ó, a guerra é contra um país agressor. Tá bom? É preciso uma agressão. Tá? Outra coisa importante. Não pode ser guerra civil, portanto, né? Guerra interna, guerra dentro do Brasil, não é a guerra que está prevista no artigo 84, inciso 19. O caso onde vai se aplicar a pena de morte já existe, ele não vai ser definido no momento da guerra. Já existe aonde é possível se declarar a pena de morte. Aonde é possível se declarar a pena de morte? O Código Penal Militar prevê alguns crimes que, quando cometidos em época de guerra, em momento de guerra, uma das possibilidades de pena é a morte. Então vejam. Esses crimes existem no Código Penal Militar, certo? Esses crimes, quando cometidos em época de guerra, em caso de guerra, está lá previsto no Código Penal Militar que eles serão apenados com a morte. Ok? E a morte no Brasil é fuzilamento. Então vejam, duas coisas são importantes. Não pode marcar a questão que diz: no Brasil é proibida a pena de morte. No Brasil é totalmente proibida a pena de morte. Não é totalmente proibida. A pena de morte, em regra, é proibida no Brasil, mas ela não é totalmente proibida. Por quê? Porque se admite a pena de morte quando? Quando nós tivermos a situação de uma guerra, o Brasil contra um país estrangeiro, e aí alguém cometer um dos crimes previstos pelo Código Penal Militar, aonde a pena é a morte. Se alguém cometer um desses crimes, será apenado com a morte. Essa é a ideia, ok?
Então, nós temos a pena de morte como algo que viola, sim, a vida e algo que é uma agressão, mas, contudo, é permitido. Professor, o Brasil, pode vir para cá, o Brasil não assinou um tratado que visa abolir a pena de morte, acabar com a pena de morte no mundo? Sim. O Brasil assinou, na verdade, 2 tratados que visam abolir com a pena de morte no mundo. Acabar com a pena de morte no mundo. Contudo, nesses 2 tratados é permitido a aplicação da pena de morte em um único caso. Qual? Em casos de situação de guerra. Aí é permitida a pena de morte. Ou seja, o Brasil está usando a exceção que lhe é permitida nesses 2 tratados que visam abolir a pena de morte. Certo? Muitos ficam na dúvida, não interessa para a prova, mas muitos ficam com essa dúvida. Professor, se nós tivéssemos uma nova Constituição, seria possível a pena de morte? Olha, com uma nova Constituição, se nós formos estudar o poder constituinte, nós vamos verificar que o poder constituinte originário, ele é ilimitado. Ou seja, em regra, poderia ter um aumento das causas de pena de morte, né? Se nós formos estruturar e pensar uma nova Constituição. Nesta Constituição que nós estamos, nós temos um problema. A limitação da pena de morte é algo importante e é algo que está ligado diretamente ao direito à vida, certo? Eu tenho só os casos do Código Penal Militar, que prevê a pena de morte, que só podem ser aplicados no caso de guerra declarada. Ok. Isso está bem claro. Artigo 5º, inciso 47, a linha A, vai trazer exceção. Bom, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, traz as cláusulas pétreas da Constituição. Artigo 60, parágrafo 4º. Vai trazer 4 cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas são assuntos, matérias, as quais não podem ser abolidas da Constituição Federal. Ou seja, eu posso emendar a Constituição, eu posso modificar a Constituição, mas essas 4 matérias, do artigo 60, parágrafo 4º, do inciso 1 até o inciso 4, não poderão ser retiradas da Constituição. Não poderão ser modificadas em prejuízo, em abolir, prejudicar elas. Eu posso mexer nelas, eu posso. O que eu não posso é abolir, é retirar elas, diminuir elas, ofender elas. Isso eu não posso, certo? Vejam, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1, a forma federativa de Estado. Inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, a separação dos poderes. Inciso 4, os direitos e as garantias individuais. Os direitos e as garantias individuais estão estabelecidos aonde? No artigo 5º da Constituição. Os direitos fundamentais é que são maiores, mas os direitos e as garantias individuais, vejam vocês, vão para o artigo 5º todos, e vejam, no capítulo 1, o título 2 da Constituição é dos direitos e garantias fundamentais. O título 2 vai do artigo 5º até o artigo 17. No capítulo 1, que é o artigo 5º, nós estamos falando dos direitos e deveres individuais e coletivos. O que é proibido abolir são os direitos e as garantias individuais, que estão no artigo 5º. E lá no artigo 5º está dizendo que não haverá pena de morte. Essa é a regra. Se admite só essa exceção. Ou seja, por meio de emenda constitucional, eu poderia diminuir ou quase abolir o direito à vida, porque se eu estou diminuindo as hipóteses em que eu protejo a vida, eu estou abolindo parte do direito à vida. Eu entendo que não. Muitas pessoas entenderão que não. Ou seja, aumentar as causas de pena de morte no Brasil seria uma ofensa às cláusulas pétreas, uma ofensa ao direito à vida,
certo? E isso não é possível por força do artigo 5º, por força do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Bom, mas esse é um debate, e esse debate não... eu só coloquei para vocês, para que vocês fiquem informados. Alguns poderiam me questionar isso, né? E poderiam trazer essa discussão. Mesmo no caso de uma nova Constituição, o Brasil teria que responder a todos os compromissos internacionais que ele tem e manterá, né? Se o Brasil manter todos esses compromissos internacionais que ele tem, mesmo com uma nova Constituição, o Brasil tem compromissos de abolir a pena de morte, só aplicando nessa exceção que nós temos aplicado hoje, ou melhor, que nós temos previsto a aplicação, porque o Brasil não declara guerra para ninguém, né? Então esse é um ponto importante que necessita atenção. Bom, de qualquer forma, se aplica a pena de morte o que a gente chama de vedação do retrocesso, ou vedação da evolução reacionária. O que é isso? Os direitos fundamentais não podem retroceder, não pode diminuir a proteção do direito fundamental. E como quando a gente está falando de pena de morte, a gente está falando de tutela e proteção ao direito da vida, a regra é que a pena de morte não... Se ela está prevista para um caso, ela seja aplicada naquele caso e não possa ser aplicada em nenhum outro, porque eu não posso voltar. Se eu já aboli a pena de morte para todos os outros casos que eu tinha, eu só aplico ela para um caso, eu serei obrigado a sempre aplicar ela para aquele caso, ou até abolir aquele caso de aplicação, e não posso voltar para outros casos. Isso é o que a gente chama de vedação do retrocesso. Ok? Muito bem. Feita essa discussão, a gente ultrapassa a essas discussões, e eu vou dar para vocês apenas 2 exemplos da discussão que a gente tem quanto ao conceito de direito à vida, que é algo que é bastante discutido ainda. Nessas 2 discussões que nós tivemos, que são as últimas que o Supremo Tribunal teve, o Supremo Tribunal posicionou numa ideia de que a vida precisa da atividade cerebral, né? Por quê? Nós tivemos na ADPF número 54, a seguinte discussão: se uma mulher abortar um feto anencéfalo, ou seja, que não tenha formação cerebral, isso é um problema na formação fetal e que vai levar, segundo todos os dados que se tem científicos, a uma impossibilidade de manutenção da vida, né? Uma vida inviável, uma inviabilidade na vida. O Supremo disse que aquelas que abortarem por terem esse problema, esse feto anencéfalo, isso é um caso atípico, ou seja, não será considerado um tipo penal para a questão de aborto, ou seja, não se considerará esse elemento um aborto, essa ação, um aborto para fins penais. Isso provocou uma discussão e o Supremo entrou nessa discussão. Se o Supremo entendesse que a vida iniciava com a concepção, não importa se o feto era anencéfalo ou não, como houve a união do espermatozoide com o óvulo, formando o embrião humano, já há vida. Se o Supremo aplicasse a nidação, também não permitiria isso. Ou seja, há um indicativo de que o Supremo vai para essa questão da atividade cerebral. Não se sabe ainda se é ou não. O Supremo tem uma outra decisão, que é a decisão constante na ação direta de inconstitucionalidade, número 3510, que discutiu o fato da Lei de Biossegurança, no artigo 5º, permitir que pudéssemos usar para pesquisa científica células-tronco de embriões humanos não utilizados no processo de fertilização in vitro. Aquele processo de fertilização in vitro é quando o homem doa o espermatozoide, a mulher doa o óvulo, a fertilização não ocorre, né, na mulher, né, no ato sexual e depois de todos os desdobramentos, mas sim ocorre em laboratório. Se pega o espermatozoide, se coloca no óvulo e se forma um embrião humano. Esses embriões depois são colocados na mulher para a gestação. Se faz vários processos, né? As mulheres tomam remédio, inclusive para ovular mais, etc., né? E se faz vários processos nesse sentido.
E esses processos que são feitos são para exatamente, né, nós provocar a possibilidade de um percentual maior de que a mulher vá ter a gestação e que o embrião lá colocado vá vingar e vá gerar realmente um feto e tenha a gestação. E nesses processos são congelados diversos embriões que não são utilizados no processo porque se utilizou 2, 3 e já se conseguiu o objetivo, que era o filho, que era a busca que se buscava, é o elemento que se buscava nesse processo de realização genético, né, em laboratório. Aí a lei de biossegurança veio para dizer o seguinte, então pega as células-tronco desses embriões que estão lá, congelados no nitrogênio líquido, e não podem ser descartados jamais, porque como são material genético, jamais poderá ser descartado, a lei não prevê o descarte, e pega desses embriões humanos, desses embriões que estão lá congelados, pega então as células-tronco para a gente fazer a pesquisa científica, para se ter a pesquisa científica das células-tronco que são tão importantes, já que não é tão fácil termos acesso às células-tronco. E se discutiu se era legal isso, não estava se mexendo com o direito à vida, já que embrião, olha a teoria da concepção, né? Embrião é vida, seria vida e não seria uma ofensa ao direito à vida. E o Supremo disse que não, que era possível isso, né? Que era possível sim se realizar essa pesquisa com as células-tronco e que isso não ofenderia o direito à vida. Então nós tivemos mais um elemento de que o Supremo caminha para esse posicionamento da questão da atividade cerebral. Mas não há em nenhum momento o Supremo disse que a vida inicia a partir da atividade cerebral, ou que é esse o conceito de vida que nós vamos utilizar para agora. Não. Ele apenas deu indicativos dessa possibilidade. Vejam na tela, por favor, essas duas decisões que eu mencionei para vocês agora. Segundo o STF, nas últimas decisões, o conceito de vida estaria ligado ao surgimento do cérebro. O zigoto seria o embrião em estágio inicial, pois ainda destituído de cérebro. Assim, aí essa é uma conclusão minha, né? Eu coloco assim, sem cérebro não há vida. Cuidado com essa interpretação, né? Senão daqui a pouquinho você vai olhar para o teu amigo do lado, né? Um parente teu, e daqui a pouquinho, esse cara não pensa nada, não sabe nada, não tem cérebro, não está vivendo, né? Calma aí, né? Vamos com muito cuidado nisso aí, ok? É apenas para dizer que a ideia que se está levando é a ideia de que é necessário uma atividade cerebral viável. Essa era a ideia, ok? E aí eu coloquei ali as duas decisões que levaram o Supremo a mostrar para nós que a ideia de vida estaria ligada mais ou menos a essa questão da atividade cerebral. A ADI 3510 e a DPF número 54. Contudo, jamais, vou repetir, o Supremo definiu e disse para nós que o conceito de vida inicia com a atividade cerebral. Jamais ele disse isso. Ele deu indícios de que a ideia dele, de que o posicionamento dele é nesse sentido. Mas jamais ele disse isso. Então, é importante vocês verificarem que o Supremo não deu o conceito de vida para nós ainda. Ele apenas mostrou indícios de que, provavelmente, os ministros pensaram naquela decisão, naquela discussão, de que vida seria isso. Certo? Cuidado com essas discussões. Eu debato eutanásia, distanásia, ortotanásia, que são elementos que discutem também a questão da vida, e nós temos debates grandes quanto a isso, né? Grandes discussões ligadas a essa questão. A eutanásia, que é a morte provocada por outra pessoa, né? Por piedade, por compaixão, por amor, alguns dizem, seria um fato típico, ou seja, é considerado homicídio aqui no Brasil. A distanásia, que é o empregar todos os meios terapêuticos possíveis para que aquela pessoa não vá morrer, não vá falecer, é algo que é óbvio, que é permitido, mas é discutido. E a ortotanásia, que seria, né, o processo natural de morte, sem prolongar a vida de forma artificial. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que aprova práticas de ortotanásia, que seria o seguinte: o paciente, enquanto ele está, podemos sair da tela, o paciente, enquanto ele está lúcido, capaz, mas ele sabe que ele vai ter uma doença degenerativa, que vai tirar a lucidez dele, que vai colocar ele numa cama durante anos, possivelmente, desde que ele seja mantido vivo por equipamentos, etc., ele pode conversar com o seu médico, estabelecer para o médico critérios
por escrito, por óbvio, né? Onde é que o médico vai ter essa comprovação, e ele também, que o médico vai ter para manter ele vivo. Ou seja, ó, eu quero isso, mas eu não quero ser colocado em máquinas, eu não quero ser colocado não sei o quê, ou seja, tudo isso o paciente vai definir com o médico. E isso é possível, segundo o Conselho Federal de Medicina, e isso se chama ortotanásia, tá bom? Esse é um elemento interessante que está estabelecido aí para nós. Bom, discutimos o direito à vida. Agora vamos discutir o direito à igualdade, tá? Discutimos o direito à vida, vamos debater um pouquinho a igualdade, que é um outro elemento importante, né, de direitos. Nós estamos falando dos direitos invioláveis do artigo 5º, falamos do direito à vida, vamos falar da igualdade, chegaremos nas liberdades, ou seja, nós vamos trabalhando a construção desses direitos. O próximo, então, é a igualdade. A igualdade tem duas ideias importantíssimas. A igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é aquela igualdade frente à lei. A igualdade material é aquela igualdade de oportunidades. Vamos lá. Vou pegar dois exemplos para que vocês verifiquem se vocês conseguem compreender a diferença dessas duas igualdades. Também a ideia da igualdade pode ser chamada o seguinte, eu posso chamar de princípio da isonomia. Às vezes vocês poderão verificar que isonomia vai ser sinônimo de princípio da igualdade. Vamos pegar aqui dois instrumentos, duas leis. O ECA e o Estatuto do Idoso. O ECA e o Estatuto do Idoso. Muito bem. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, quando vai tratar das crianças e dos adolescentes do Brasil, trata criança e adolescente do Rio Grande do Sul diferente de criança e adolescente de Santa Catarina, diferente. Criança e adolescente de Santa Catarina trata diferente de criança e adolescente de Pernambuco. Criança de Minas Gerais, adolescente de Minas Gerais é diferente do adolescente do Espírito Santo? Não, trata todos de modo igual. Ou seja, esta lei se preocupou de tratar das crianças e dos adolescentes. E quando ela fala das crianças e dos adolescentes, ela trata eles de modo igual. Isso se chama igualdade formal. Todos os sujeitos da lei, são tratados de modo igual. Todos os sujeitos que a lei veio se preocupar, e a lei veio se preocupar das crianças e dos adolescentes, são tratados de modo igual. Agora, a lei diferencia as crianças e os adolescentes, por exemplo, dos adultos. Um exemplo de que a lei diferencia o adolescente de adulto. Adolescente, se comete um ato que para os adultos é considerado crime, o adolescente não cometeu crime, ele cometeu o que a gente chama de ato infracional. Ou seja, já é uma diferença. E é uma diferença na ideia de proteger. Ou seja, eu quero proteger as crianças e os adolescentes dessa turma aqui. Eu quero provocar uma igualdade de oportunidades. Ou seja, tem um período na vida que a gente vai aprendendo, que a gente pode cometer alguns erros, que a gente vai aprendendo. Ou seja, o Estado não pode desistir das pessoas imediatamente. Há um processo de aprendizagem, de amadurecimento, de crescimento. E isso é que a lei veio trazer. Ou seja, essas pessoas que estão nesse momento de aprendizagem, de amadurecimento, de crescimento, devem ser mais protegidas do que as pessoas que já ultrapassaram esse processo.
de maturidade, de crescimento, de conhecimento, de experiência. Então, a lei vem provocar o quê? Uma diferenciação entre as crianças e os adolescentes e os adultos. Por quê? Porque as crianças e adolescentes têm uma menor ideia do mundo, uma falta de experiência, entre tantas outras coisas. Estão formando, o indivíduo está em formação. É diferente do indivíduo já formado. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de igualdade material. Trata os desiguais, criança e adolescente, desigualmente. Para quê? Há um desequilíbrio no conhecimento, na experiência entre as crianças e o adolescente e os adultos. O Estatuto da Criança e Adolescente vem trazer proteções para as crianças estão aqui no pincel preto, crianças e adolescentes estão no pincel preto, os adultos estão no pincel azul. A relação que existe é essa, de desequilíbrio. Os adultos estão acima das crianças e adolescentes pela experiência, conhecimento, formação de vida, dinheiro, entre tantas outras coisas. O Estatuto da Criança e Adolescente vem criar o quê? Regras que visem igualar, equilibrar, melhor dizendo, seriam equilibrar essa relação, que é uma relação desequilibrada, que é uma relação desnivelada, criando proteções específicas para as crianças e os adolescentes. Isso é igualdade material, ou seja, o Estatuto da Criança e Adolescente, quando fala das crianças e dos adolescentes, trata as crianças e adolescentes de modo igual. Contudo, a lei, Estatuto da Criança e Adolescente, é uma lei que é feita para diferenciar as crianças e adolescentes do resto do mundo. E isso é igualdade material. Eu trato os diferentes de modo diferente para dar a eles igualdade de oportunidades. Certo? Então, a igualdade formal é tratar os sujeitos da lei, que a lei se preocupa, aquelas pessoas para a qual a lei é feita, a lei está se preocupando, tratar os sujeitos da lei de modo igual. Isso é igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, frente à lei. Todos são iguais. Todos quem? Crianças e adolescentes são iguais perante essa lei. Agora, não impede que sejam criadas leis que visem distinguir as pessoas para tentar solucionar as desigualdades, os desequilíbrios, os problemas sociais que nós temos. O Estatuto do Idoso é a mesma coisa. Vamos lá. Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso trata o idoso de Minas Gerais diferente do idoso do Mato Grosso do Sul. O idoso de Tocantins é diferente do idoso do Rio de Janeiro. Pode ser só porque o idoso do Rio de Janeiro tem a praia. Muitos idosos do Rio de Janeiro têm a praia, outros não têm, né? Mas tem a praia, o mar lindo, maravilhoso da cidade. Mas não são tratados de modo diferente. Ou seja, igualdade formal. Todos os sujeitos que a lei se preocupou, que são os idosos, são tratados de forma igual. Terão os mesmos direitos. Contudo, a lei é feita para quê? Para dar igualdade de oportunidades para os idosos. Tratar os idosos de modo diferente às demais pessoas, porque eles precisam ser protegidos. Pela idade, pelo período de vida que já passaram, por todas as justificativas que nós temos ali, vão estabelecer a proteção. Então, cuidado com isso, tá, gente? Não confundam mais. Igualdade formal, igualdade frente à lei. Igualdade material. Tratar os desiguais desigualmente. Ou seja, olha para o teu lado, olha para a tua família hoje aí na tua casa, no teu escritório, olha para os teus colegas no teu escritório, onde você estuda, onde você assiste às nossas aulas. Olha para quem esteja aí à tua disposição. Ou quando, se você não tem ninguém, você está em casa, mora sozinho, professor, tudo bem, não tem problema nenhum, melhor, né? Está mais fácil de estudar. Mas olha, quando você for à rua, olha para as pessoas e verifica que você não é igual às pessoas. E a lei sabe disso. Portanto, é óbvio que essa igualdade que a lei diz quando a lei se preocupa de um grupo de pessoas, a lei trata todas as pessoas de modo igual. Agora, não quer dizer que a lei não possa diferenciar as pessoas quando isso é necessário.
Porque isso é a igualdade material. Buscarmos o quê? A famosa igualdade de oportunidades. Tratar os desiguais desigualmente. Para quê? Para que todos tenham acesso à igualdade de oportunidades. A grande busca nossa é essa, ó, gente. Igualdade de oportunidades. É isso que a gente busca, é isso que mais se quer. Vamos à nossa tela. Já podemos ir direto para a tela lá. Direto para a tela. Princípio da igualdade. Olha lá. A igualdade formal, ou seja, frente à lei, a igualdade está dada no espaço da lei, pois não se pode deixar de reconhecer a existência de desigualdades na medida em que os sujeitos são desiguais. O que seria igualdade material ou substancial? Antes de ler ali o artigo, o inciso 1 do artigo 5º, eu vou ali um pouco abaixo, ó. Logo abaixo do artigo 5º, inciso 1, ali que está em negrito sublinhado, está escrito assim: a igualdade material é explorada pela própria Constituição. Pela própria Constituição, claro, a própria Constituição traz instrumentos de igualdade material e formal. A própria Constituição traz instrumentos assim. Vejam vocês, artigo 5º, inciso 50, que vai trazer essas diferenciações. 51 brasileiros natos não são extraditados. Os brasileiros naturalizados poderão ser extraditados em 2 casos, né? Crime comum antes da naturalização ou tráfico de entorpecentes. E os estrangeiros, se não cometerem crimes políticos, poderão ser extraditados. Artigo 7, inciso 18, que fala dos direitos do trabalho, vai falar da questão da licença paternidade. Artigo 7, inciso 19, vai falar da licença maternidade, se eu não estou enganado. Né? E vão trazer exatamente a diferenciação. Períodos de contribuição e de aposentadoria para homem e mulher são diferentes. O serviço militar é obrigatório para os homens, ou seja, a Constituição está cheia de discussões, de diferenciações, né? Está cheia de igualdade material. Podemos sair da tela. A Constituição está cheia de igualdade material. Cheia de igualdade material. E cada vez mais ela deverá ter, porque a gente vive numa sociedade desigual, onde nós temos grandes problemas com essa desigualdade, problemas sociais, problemas econômicos, entre outras questões, problemas históricos, e que é necessário que nós realizamos um processo de busca de igualdade de oportunidades, de elementos de oportunidade, que são elementos importantíssimos nessa construção de estabelecermos uma sociedade melhor, uma sociedade mais positiva, né? Uma sociedade que tenha melhores características e vamos dizer, um nível de oportunidades mais similar para todas as pessoas, porque hoje nós temos mais oportunidades para muitas pessoas e menos para outras. Então essa é a luta, essa é a ideia da igualdade. No artigo 5º, inciso 1, nós temos assim, ó: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Ou seja, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no termo dessa Constituição. Se isso fosse levado ao pé da letra daquela ideia de todos são iguais perante a lei, por que a lei diferencia o homem e a mulher quando tem um filho? Ora, porque há características diferentes, elementos diferentes. Eu consigo ver isso. Você não consegue? Claro que consegue. Por que a lei diferencia homens e mulheres no momento das questões dos direitos previdenciários, da previdência social? Ora, por quê? Porque há diferenciações nessa questão de trabalho, dedicação com os filhos, questão de uso de força, entre outros elementos, entre o sexo masculino e o sexo feminino. Você não vê isso? Eu vejo. Mesmo assim, há vários países que propõem o mesmo período, o mesmo tempo de contribuição e de trabalho e idade para homens e mulheres. Isso também é uma discussão, é um debate. Ou seja, a nossa Constituição está cheia de elementos de igualdade material. E é isso que demonstra para vocês exatamente que a ideia da nossa Constituição é a igualdade principal na nossa Constituição, é a igualdade de oportunidades, não é a igualdade frente à lei. É a igualdade de oportunidades. Essa é a grande igualdade da nossa Constituição. Entre os grandes debates de igualdade que nós temos o debate da reserva de vagas ou das cotas em instituições públicas para
negros e pardos, que é um elemento, né, que realmente provocou discussões. Houve um julgado, né? A ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é isso que significa ADPF, é uma ação constitucional de controle concentrado, tá, gente? A ADPF número 186, ADPF número 186, julgou as cotas para negros e pardos em universidades públicas. E começou isso lá na Universidade de Brasília, a UNB. E o Supremo Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, nosso Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal Federal, nosso Tribunal Constitucional, julgou constitucional a aferição, a fixação de cotas para negros e pardos em universidades públicas, certo? Definindo e estabelecendo exatamente isso. Então, é constitucional a questão de cotas, né, para negros e pardos em universidades públicas, segundo a DPF número 186, porque ela implementa um dos grandes objetivos da Constituição, que é a aplicação e a implementação da igualdade material. Ou isonomia material, porque a gente pode chamar também de princípio da isonomia, essa questão da igualdade. Ok? Outra discussão que a gente pode trazer é o inciso 2, artigo 5º, inciso 2. Nessa discussão, não de igualdade propriamente dito, mas num termo de legalidade e reserva legal. Coloca aí, artigo 5º da Constituição, inciso 2, vai trazer o princípio da legalidade ou da reserva legal, né? Que vai trazer o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, em virtude de norma. Ou seja, eu só sou obrigado a fazer ou não fazer aquela coisa em virtude de lei. Uma lei especificou. Ou seja, precisa vir a lei para me colocar nesse julgo, para me colocar nessa obrigação. Se a lei não vier, eu não tenho essa obrigatoriedade. Então, esse é um elemento importante na Constituição que traz essa questão. Claro que eu preciso atentar para a seguinte construção. O princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 2, o princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 2, não é o mesmo do artigo 37 da Constituição Federal. Lembra que lá no artigo 37 eu tenho os princípios da administração pública. E aí eu vou ter o famoso LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, E de eficiência, ou letra E, né? Quando para fora do Rio Grande do Sul é letra E, né? O LIMP, que traz lá no L a legalidade, na administração pública é diferente, né? Na administração pública, eu só posso fazer aquilo que a lei diz, determina. Eu não posso fazer aquilo que a lei não proíbe. Enquanto isso, na vida privada, a gente pode fazer aquilo que a lei diz, aquilo que a lei determina, ou aquilo que a lei não proíbe, a gente pode fazer também isso. Então, esses elementos são elementos importantes que fixam essa discussão e esses elementos para nós. Outro ponto importante nessa discussão de igualdade e dessas estruturações importantes é a discussão do inciso 3. Então, já discutimos artigo 5º, inciso 1, artigo 5º, inciso 2, vamos dar uma olhadinha no artigo 5º, inciso 3. Artigo 5º da tua Constituição, inciso 3, por favor, ali na tela, para a gente verificar. Antes disso, né, só vou mostrar para vocês ainda na tela, né, o inciso 2, que eu falei, mas não mostrei para vocês, né? Então tem uma telinha do inciso 2 aí que eu falei, né? Princípio da legalidade, da reserva legal. E agora já estamos no inciso 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Bom, esse é o direito que a gente chama de direito à integridade física ou psíquica. Ou seja, a tortura é algo totalmente nefasto, contrário aos direitos fundamentais, contrário aos direitos humanos. E, portanto, as pessoas não poderão ser submetidas à tortura ou um tratamento que seja fora da humanidade, um tratamento desrespeitoso, um tratamento que queira ofender a pessoa, um tratamento degradante é aquele que quer humilhar a pessoa, né, degradar a pessoa, ofender ela.
E aí a gente tem alguns debates quanto a isso. O inciso 49 do artigo 5º fala que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E esse é um elemento importantíssimo. Artigo 5º, inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Vejam os senhores o seguinte, podemos sair um pouquinho da tela para nós conseguirmos construir esse raciocínio. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Vejam, os senhores e as senhoras, o seguinte. Muitas vezes nós confundimos no nosso país, e principalmente com essa grande, essa crescente violência que nós estamos vivendo, que aquele que comete violência deve ser violentado também. A gente se confunde nisso, né? Pela raiva, pela situação de incapacidade que a gente tem sofrido nesses últimos tempos. Esse último ano está um ano bem, né, difícil, de muita violência. Cada vez mais as cidades grandes, principalmente, mostram violência. E nas cidades pequenas que a gente achava que a gente estava afastado da violência, a gente tem também muita violência. Nós temos roubos, furtos em bancos cada vez mais nas cidades pequenas, porque não tem tanta segurança pública, né? Porque nunca tiveram um nível de violência necessário para ter tanta segurança pública. Nesse sentido, é importante a gente lembrar o seguinte, que a punição para aquele que comete crime é a privação da liberdade. A punição para aquele que comete crime é ser privado da liberdade. Mas só privado da liberdade, se o cara matou, devia ser morto também, professor. Muitos vão dizer isso, né? Vamos pensar se é só privação da liberdade. Vamos fazer esse exercício para a gente entender por que a gente tem que tratar todo mundo da mesma forma. A gente não pode tratar só porque aquele fez isso, eu vou tratar ele assim. Se aquele fez isso, não, esse aqui ele roubou só, tal. Então não precisa ser tão, né? A pena não precisa ser tão grave. Calma, né? Nós temos que analisar as coisas de uma forma mais imparcial, de uma forma menos emotiva, apesar de nós verificarmos todos esses problemas. Fica você, se você está assistindo num dia de semana a nossa aula, fica você um final de semana. Um final de semana em casa, no teu quarto, fechadinho, tá? Sem trocar a roupa de cama, sem ver televisão, sem acessar a internet. Professor, mas preso tem acesso à internet. Não era para ter, mas tem, né? Muitos têm. Sem acessar a internet, sem falar no telefone, só podendo dar uma saidinha de 1 hora e meia, no máximo 2, para pegar um solzinho, com pessoas que você nunca conhece, e está conhecendo ali, e volta para isso. Ou seja, é ou não é algo de sacrifício? Claro que é. Você não poder ir no lugar que você quer a qualquer momento, você não poder ver os seus parentes, as suas pessoas. E isso teria que vir com outros elementos. O Estado obrigando essa pessoa a entender que ela errou, que ela precisa se ressocializar, se reeducar, buscar outros horizontes, entre outras coisas. Esse é o ideal do nosso sistema. Ele não é ideal, muito pelo contrário, ele é caótico. Ele é absurdamente caótico. E hoje ele é quase uma escola de crimes. Os bandidos são presos, condenados e ficam eles comandando as cadeias, né? Eles ficam quase que no comando das cadeias, porque são protegidos pelo Estado. O Estado protege eles dentro das cadeias, porque eles continuam cometendo os crimes, mas como eles já estão presos, né? Então é um elemento. Mas cuida, né? Por isso que o artigo 5º, inciso 49 existe, ó. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Por quê? Porque a ideia é que possamos assegurar àquelas pessoas que são privadas da liberdade pelo Estado o mínimo de integridade física e moral. A punição delas é ficar numa cela pequena, sem conforto, sem luxo, com mais 2 ou 4 pessoas, né? Dividindo a cela entre uma pessoa, entre 3, e se privado de todos os luxos e todas as questões da liberdade. Isso já é algo muito grave. E ainda tendo que fazer várias atividades em busca de se ressocializar, de mostrar para a sociedade que está pronto para retornar ao convívio social. E o Estado cuidando do quê? Da integridade, da questão moral do preso. Hoje o Estado não cuida disso, o Estado não consegue fazer com que a pena tenha sentido, porque a pena hoje é quase uma escola de crime, cria toda essa questão. Mas fiquem atentos a isso. Eu trago o inciso 3,
para dizer que também uma prisão devidamente determinada por um juiz, ela não significa tortura, né? Ah, o fato do cara estar preso num lugar que não seria o ideal, mas ele está preso por uma decisão judicial correta, passou por um processo, etc., isso não significa tortura, tá? Quanto à tortura, nós temos um outro elemento. A tortura, prevista ali no artigo 5º, inciso 3, ela vai voltar, vou colocar aqui para vocês, ó, aqui embaixo no quadro, no artigo 5º, inciso 43. A tortura vai voltar aqui no artigo 5º, inciso 43. Porque ela é um dos crimes do 3TH. O que é o 3TH? O artigo 5º, inciso 43, traz os crimes do 3TH. São 3 crimes que começam com um T. Terrorismo, tráfico e tortura. Terrorismo, tráfico e tortura. E o H é hediondos. Esses 4 crimes citados aqui, terrorismo, tráfico, tortura e o hediondo, por isso que eu falo que são os crimes do 3TH, terrorismo, tráfico, tortura, 3T, 3 crimes começando com T, e o H de hediondos, eles são inafiançáveis, e não sujeitos à graça e à anistia. Então vejam, a tortura é um crime inafiançável e não sujeito à graça, né, e à anistia. Assim como o terrorismo, assim como o tráfico e assim como os crimes hediondos. São crimes inafiançáveis e não sujeitos à graça e anistia. Uma última coisa sobre tortura é que o Brasil tem uma lei que prevê o crime de tortura, a Lei 9.455, de 97. E ela prevê o crime de tortura tanto para alguém que torture uma pessoa em nome do Estado, ou seja, um representante do Estado, como um policial, um agente penitenciário, um agente de trânsito, ou um terceiro, né? Uma pessoa que pegue alguém e torture aquela pessoa pelo seu bel prazer, né? Com os fins de querer impingir um sofrimento por maldade, né? Bom, e esse é um elemento diferencial da nossa Lei 9.455, porque os tratados internacionais não prevêem essa possibilidade de a tortura ser aplicada ou ser realizada por alguém que não seja um representante do Estado. Em regra, para os tratados internacionais, para as convenções que prevêem a tortura é sempre realizada pelo Estado, ou seja, por um representante do Estado, ou por um terceiro em nome do Estado, ou com autorização do Estado. E a Lei 9.455 alarga essa questão, essa definição da tortura, estabelecendo um elemento maior, né, que é a tortura por terceiros, né? Qualquer pessoa que não represente o Estado podendo aplicar a questão da tortura. Gente, nós vamos finalizando esse nosso bloco de aula, já finalizando a discussão do direito à vida e do direito à igualdade. Então nós estudamos o direito à vida, estudamos o direito à igualdade e verificamos todos os incisos que trabalham essas discussões, vida, igualdade e outras coisas interligadas entre essa discussão de vida e igualdade. Então vocês verificaram que nós não vamos estudar o artigo 5º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, pela ordem, mas sim pela distribuição da tutela dos direitos. Discutimos o direito à vida e todos os incisos e as discussões do direito à vida, como inciso 1, inciso 47 do artigo 5º. Nós estamos discutindo de forma interligada pelos direitos e não pela ordem dos incisos. E a próxima discussão, na próxima aula, a gente vem discutindo o direito da liberdade. Nós vamos discutir o direito da liberdade, que é um dos maiores direitos que nós vamos ter. Nós temos diversas liberdades na Constituição, no artigo 5º, definidas, e nós vamos debater todas elas na próxima aula, vamos trazer todas essas discussões e provavelmente vamos discutir o direito de segurança, o direito de propriedade também nas próximas aulas. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, tudo de bom, um bom estudo, fica com a gente aí estudando, porque é através desse estudo, através dos elementos que a gente está passando para vocês, e vocês baixando a cabeça, estudando bastante e fazendo muito exercício, que é importante também, que vocês vão chegar ao sucesso de vocês, que é alcançar a
classificação e a aprovação. Não adianta só aprovar, tem que classificar no concurso, tá bom? Beijão pra vocês, tchau, tchau, até a próxima aula.